Prezados amigos e amigas, deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, eu fui convidado para fazer uma brevíssima introdução sobre esta ideia magnífica da Escola da Assembleia Legislativa, que vai tratar amplamente de um tema importantíssimo, que é o direito eleitoral. E eu soube que o Eric Pereira, nosso velho amigo, dará uma das aulas, se não a aula inaugural. E daí porque, com muito gosto, eu reitero que eu dou esta palavra, digamos assim, abrindo este curso, para dizer da importância, vou dizer obviedades, né, da importância do direito eleitoral. Porque vocês sabem que essas coisas do direito eleitoral vão evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, as mulheres só conseguiram o direito ao voto a partir de 1932, não é? O voto, interessante, até eu conto um episódio, porque quando não havia urna eletrônica, o voto era por papelzinho, que se introduzia num pequeno envelope para colocar na urna, havia uma distância temporal muito grande, às vezes levava quase um mês para a apuração geral. Eu próprio, que fui deputado federal várias vezes, a primeira delas como deputado federal constituinte, eu me recordo que na minha eleição praticamente levou um mês para a definição total daqueles que foram eleitos. Daí, com toda a franqueza, a velocidade que as urnas eletrônicas impuseram ou estabeleceram para a apuração dos votos dados. Vocês sabem que hoje, no mesmo dia, praticamente, sabe-se todos aqueles que foram eleitos. Então, o direito eleitoral teve essa vantagem, digamos, de progresso, um processo progressivo ao longo do tempo. E até eu conto uma historinha, que é uma gracinha, né? Mas é uma piadinha sobre a época em que havia este voto em envelope, né? Muitas vezes, os donos de grandes fazendas, latifundiários, coronéis das fazendas, né? Botavam os empregados numa carroceria de um caminhão para irem votar, mas já com o voto no envelope fechado. E o eleitor apenas chegava lá, dava o seu nome e depositava o voto. Né? Quando ele voltou, um deles voltou para a fazenda, ele perguntou: coronel, vem cá, o senhor pode me dizer em quem que eu votei? Disse: que é isso, rapaz, o voto é secreto. Ou seja, veja, hoje seria inadmissível uma coisa dessa natureza nem para fazer piada, porque, volto a dizer, o processo eleitoral avançou abundantemente no nosso país, não é? E foi se aprimorando cada vez mais. Mas ainda há dúvidas as mais variadas. Quando você abre a Constituição Federal e vê lá dos partidos políticos, dos sistemas políticos, você verifica que é uma regração, portanto, na própria estrutura do Estado, portanto, na própria Constituição, sobre a condução do processo eleitoral. Começa por dizer, vou dizer mais uma obviedade, as várias idades em que a pessoa pode ser presidente, governador, deputado federal e vereador, né? Vereador com 18 anos de idade, presidente, governador, senador depois dos 35 anos de idade. Né? Essas regras fundamentais estão estabelecidas no texto estruturador, no texto criador do Estado brasileiro. E a própria ideia do voto universal, periódico e com valor igual para todos, veja que ele está previsto no capítulo dos partidos políticos, dos direitos políticos, mas também repetido lá no artigo que trata as cláusulas pétreas, o direito ao voto direto, obrigatório, universal e com valor igual para todos. Estes aspectos todos, certo e seguramente, serão enfrentados aí durante este curso, volto a dizer, muito oportunamente pensado pela Escola da Assembleia Legislativa aí do Rio Grande do Norte. E eu folgo em saber que o Eric vai dar uma das primeiras aulas, né? O Eric é um jurista já nesta altura consagrado, convenhamos, e particularmente interessado no direito eleitoral, de modo que tenho aqui absoluta convicção de que não só eles, mas aqueles outros todos que darão aulas nesse curso, esclarecerão muito das hipóteses que estão no texto constitucional, no Código Eleitoral e nas leis eleitorais em geral. Vocês sabem que ainda se discute uma série de questões relativas ao voto, né? Por exemplo, uma das questões que está se definindo, ou se discutindo agora, ou se rediscutindo, é a questão do voto distrital. Vocês sabem que hoje o voto é o chamado voto proporcional. Os partidos, né, eles elegem deputados pelos estados, os deputados federais,
mas pelo número de votos e pelo chamado quociente eleitoral. Mas isto em todo o Estado. Quando se pensa em voto distrital, ou seja, na distritalização do voto, o que está se pensando é que vários municípios podem fazer parte do chamado distrito eleitoral e elegem os seus deputados, tanto para a área federal, naturalmente, igualmente para a área estadual. A ideia, que a meu modo de ver tem significado, tem sentido, né? É de que você sendo representante de uma determinada área do Estado, seja na Assembleia Legislativa, ou seja na Câmara Federal, você vai atender melhor às postulações daquela área, que é uma área menor do Estado. Essa matéria está em discussão, e claro, quando falo na possibilidade de voto distrital, seguramente vocês vão discutir isso durante o curso. É claro que eu não proponho o voto distrital puro, né? Eu proponho uma amálgama, uma mistura deste voto distrital para uma parte dos eleitos e um chamado voto na lista, ou seja, na lista que o partido faz para eleger deputados federais e estaduais. E nessa lista tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Dependendo dos votos obtidos, serão eleitos o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, uma parte eleitos pelo distrito, outra parte eleito pela chamada lista partidária. Enfim, estou dando aqui um pequeno exemplo dos vários temas que ainda podem ser discutidos, como foi recentemente a chamada cláusula de desempenho. Vocês sabem que num dado momento estabeleceu-se que se na Câmara Federal o partido não tiver um certo número de votos por estado, não se pode ter sequer liderança na Câmara Federal. Embora o deputado esteja eleito, não pode ter as funções ou as vantagens, digamos, da liderança partidária. Com isto, mais uma vez, eu volto a dizer, e quero significar, que haverá muitos temas a serem debatidos. E daí a importância, porque no geral é interessante, eu percebo, nós outros que estamos e vivemos muito tempo na área política eleitoral, nós conhecemos esses detalhes, mas o cidadão comum não conhece esses detalhes. A Assembleia Legislativa fará muito bem com estas aulas que serão dadas nesse curso. Portanto, parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns ao Eric e sucesso no curso.